Boa noite, está no ar o programa Conversa Franca, que hoje vai abordar a questão da greve aí dos servidores federais em todo o Brasil e também aqui em São João del Rei pela Universidade Federal, né? E para falar sobre o assunto, nós convidamos Sandra Boari Silva Rocha. A Sandra, ela é integrante do Comando Local de Greve. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite a você. Espero realmente sim, contribuir e conseguir esclarecer as dúvidas de todos os telespectadores. Sandra, é uma negociação e uma greve que está há quase 80 dias aí, né, em negociação e tudo. Quais são as principais reivindicações? Porque o que está se comentando muito é que as reivindicações estão baseadas praticamente na questão salarial. É isso mesmo? Inicialmente, aliás, as pessoas normalmente acreditam que o foco seria a base salarial. O governo nos prometeu desde 2010, que era uma proposta dos professores, um plano de carreira em que os professores tivessem alguma estabilidade, que eles soubessem realmente o que ele poderia fazer dentro do ensino, pesquisa e extensão, que é a perspectiva de todos os professores. Além da base salarial, o que os professores estão reivindicando, primeiro, é melhores condições de trabalho, que os alunos tenham estímulo e motivação para que eles também façam pesquisa, que eles trabalhem junto com os professores, façam extensão e que eles tenham uma educação digna, que eles possam contar com isso para futuramente ele ter uma profissão que ele vá ter a recompensa, né, pelos anos de estudo. As universidades federais, hoje, acho que o total são 59, né, universidades, se não me engano. Que estão em greve. Estão em greve quantas universidades federais? Nós éramos em 57 em greve. Quando o outro sindicato, que é um sindicato, na realidade, é do governo, o sindicato do outro sindicato, o ANDES é o que realmente hoje representa o maior número de professores das universidades, que são 56 universidades. E o outro sindicato está representando um. E que o governo se propôs a fazer o acordo com esse sindicato que representa uma universidade só. E esse acordo, ele era o que especificamente? Bom, o governo, ele prometeu alguns ganhos financeiros, mas aquilo que os professores realmente estão reivindicando, que é melhores condições de trabalho, uma carreira, uma database, que nós não temos. Todos os trabalhadores do país têm uma database, nós não temos. Então, os professores, não é só com o aceno de aumentar um percentual, os professores vão voltar agora. Então, o que nós estamos querendo, e a reivindicação do ANDES, é justamente que os professores tenham um plano de carreira que ele ache justo, que aquilo que ele está propondo, que é aumento de vagas, aumento de curso, que tenha um número de profissionais suficientes para atender a demanda dos alunos, que os alunos tenham condições também de trabalhar na universidade como bolsista, como monitor, e que isso também seja reconhecido. Então não é simplesmente agora falar nós vamos aumentar e aquelas questões mais polêmicas ele não está respondendo. Ele fala assim, nós vamos estudar, vocês devem esperar que a gente vai estudar. E foi isso justamente que nós quase entramos em greve o ano passado, justamente porque o governo nos acenou com uma proposta e depois ele cumpriu. O governo federal, a princípio, vocês apresentaram a proposta em 2010, em agosto de 2011 vocês entrariam em greve. Em agosto de 2011, em final de agosto, o governo fez uma proposta para nós. Nós vamos assinar um acordo, que nós vamos estudar o plano de carreira, nós vamos estudar as reivindicações que os professores estão pedindo, em termos de pesquisa, em termos de maior índice, um índice do PIB para a educação. Nós vamos estudar o que seria melhor para os alunos e esse acordo seria de agosto de 2011 até março de 2012. E o governo simplesmente foi deixando passar o tempo e não se reuniu com os professores para negociar.
Em agosto do ano, em março desse ano, quando o governo viu que os professores iam entrar em greve, ele aí aumentou 4%. Mas aí não era só o aumento que os professores estavam reivindicando. As reivindicações vão muito mais, vão além disso. Não é simplesmente aumentar 4% que os professores vão voltar. Nós queremos realmente, assim, condições de trabalho. Que os alunos tenham salas, porque hoje o projeto Reúne aumentarem muito os cursos ofertados pelas universidades. Só que é que eles simplesmente querem que aumente as carteiras dentro de sala de aula, mas não aumenta a sala. Aumenta os alunos, mas não aumenta o professor. E tem a questão prática também, porque os laboratórios ssão caríssimos. Os laboratórios continuam os mesmos, laboratórios de ensino, os laboratórios para atender em pesquisa, laboratório de neuroanatomia, laboratório de química, de física. Então, continuam os mesmos. E os alunos aumentaram. Então, é muito complicado para o professor atender com qualidade a esses alunos. Então, o que a gente espera é que haja um aumento generalizado em prol da educação. Também vai incidir sobre o salário dos professores. Mas a expectativa é que seja um aumento global, em termos de laboratório, em termos de biblioteca, em termos de computadores, em termos de todo aquele conjunto de situações que fazem com que os alunos tenham melhor qualidade de ensino. No caso, não existe, então, a possibilidade de perda de semestre. Não, de maneira alguma. Porque a Marli do Tijuca, ela pergunta, em que ponto os alunos serão prejudicados se não houver o acordo? No caso, ela fala em questão de acordo, se os professores voltam... Eu acredito que o acordo ele não vai ser cumprido totalmente, que é óbvio que ninguém pensa que só vai ter ganhos, né? Então, a negociação ela vai ocorrer, pode demorar um pouco, mas eu acredito que não deve demorar muito mais. E tão logo a gente consiga adaptar tanto as nossas reivindicações quanto as necessidades e a expectativa do que o governo pode oferecer, a gente deve voltar às aulas e aí os alunos nós vamos repor todas as aulas e os alunos não vão ser prejudicados. Inclusive, para o aluno ser prejudicado, a greve deveria ter começado muito antes, porque se não tivesse ocorrido 30% das aulas, poderia haver realmente perda do semestre, mas isso não ocorreu. No caso, então, que a previsão a princípio era março, né? E como começou em maio, se tivesse realmente começado em março, a greve perderia o semestre. Perderia o semestre. Como a greve começou muito depois, inclusive tem professores que terminaram o primeiro semestre. Alguns professores já terminaram. Então, vai ter um prazo menor para terminar o semestre, porque a maioria que não terminou, eles vão ter que repor essas aulas, aí vai diminuir o prazo para a DICOM processar as notas e tudo, e tão logo esse prazo tenha vencido, tem a matrícula e logo inicia as aulas do segundo semestre. No caso, os alunos que estão entrando no segundo semestre têm que se adequar a esse novo calendário. A esse novo calendário, isso mesmo. Esse calendário ele vai ser definido após o retorno? Após o retorno, tão logo termina a greve, o Conselho Superior da Casa se reúne, arruma o semestre, e o primeiro e o segundo semestre para a gente ter um calendário do ano. O Marco Antônio, ele fala essa questão dos professores não estarem se mobilizando. Ele fala assim, você não acha que esse período longo de greve das universidades se deve às poucas manifestações da classe? Parece que no momento tem muitos professores de férias ou trabalhando com suas pesquisas. Não teria mais resultado ir para Brasília e fazer pressão? Porque uma greve da forma como está, ela tem poucos resultados e prejudica muito os alunos. Em Brasília, o nosso sindicato antes, inclusive, tem universidades que não tem como encaminhar professores para Brasília. Eles não têm verba para isso. Então, aquelas universidades que têm um poder maior de negociação, às vezes encaminham mais professores. E o Andes, ele já alugou 3 flats para que
alguns professores de universidades que não têm condições de manter seus professores em Brasília, o Andes ajuda e esse professor vai para Brasília. Além disso, as outras entidades do funcionalismo público, nós somos 32 entidades de funcionalismo, estão se mobilizando. O efeito aqui em São João del Rei, a gente às vezes não vê, e também a imprensa não publica muito, né? Ela só publica às vezes quando dá errado. Aquilo que tem efeito, às vezes ela não publica. A gente publica, não. Essa Não, tá... aqui, não. As grandes, Globo, as grandes emissoras de televisão não publicam. É porque a gente tem acompanhado a greve e tem feito um trabalho muito próximo, assim, inclusive, com vocês. o dia que aconteceu de um problema que teve em Brasília, que quebrou o vidro da esplanada, ninguém viu o que aconteceu antes, só viu que o vidro quebrou. Porque a Globo, infelizmente, ela só passa alguns pontos, né, das mobilizações em Brasília. Mas, desde a semana passada, todos os dias nós temos uma agenda em Brasília. Todos os dias. Agora, o efeito disso é que se acontece mais em Brasília mesmo, né? Inclusive, tem a fanfarra, tem caminhada, tem aula pública, o pessoal foi para o aeroporto na segunda-feira, esperar todos os parlamentares, segunda, terça e quarta, e começou a ir atrás de um por um para ver se eles conseguiam conversar com eles, para ver se sensibiliza também os parlamentares, para que eles nos ajudem, para ver se essa greve termina logo, né? Inclusive, eles ficam lá, negocia, Dilma, negocia, Sérgio Mendonça, para que o Aloysio Mercadante também agilize essa negociação. Ok. Professora Sandra, eu vou só falar um posicionamento da professora Enói, que ela é chefe lá do DELAC, ela fala assim: você não acha que o governo, em suspendendo o nosso salário, vai fazer a maioria voltar ao trabalho? Agindo assim, o governo mexe na nossa parte mais sensível, o bolso. Mesmo que ele pague depois, os nossos compromissos não esperam. Realmente, Enói, há uma tendência dos professores a já ficarem se mobilizando para voltar realmente na greve. Então, o que a gente espera é que nesses próximos 15 dias a coisa se resolva e que o efeito seja minimizado. Então, realmente, o negócio é feio. Quando mexeu no bolso, estão mexendo no nosso bolso, a coisa piora mesmo. Então, há uma tentativa já de alguns professores a se movimentar. Agilizar essa negociação mesmo. E em compensação também, a movimentação em Brasília também toma uma proporção maior à medida que mexe no bolso dos professores. Ok. Sandra, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada. Se você tiver alguma consideração a fazer sobre o movimento de vocês, pode ficar à vontade. Eu é que agradeço a você e a TV Campos de Minas. Eu gostaria de falar com os alunos que eles fiquem calmos. Nós iremos repor todas as aulas. A gente gostaria imensamente que não tivesse greve em hipótese alguma, mas, infelizmente, nós tentamos desde 2010 entrar num acordo com o governo federal para que ele realmente nos recebesse, olhasse nosso plano de carreira, votasse logo os 10% do PIB para a educação e que isso não tivesse acontecendo. Mas, infelizmente, esse foi o último recurso que os professores tiveram que assumir para realmente dar uma movimentada e que o governo realmente se sensibilize também e atenda às reivindicações dos alunos, dos técnicos, dos professores. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima terça-feira.